Dom para investir. Será que é preciso ter dom para investir para poder ter bons resultados? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje, então bora pro vídeo! Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado, começando mais uma hora da leitura com o livro Investimentos Inteligentes do Gustavo Cerbasi. Esse cara aqui que é um monstro da educação financeira, já está aí anos-luz. Esse que é o nosso segundo episódio aqui do nosso quadro, desse livro aqui no nosso quadro, no Hora da Leitura. Lembrando que se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você pode clicar e vai ser redirecionado lá para o site da Amazon, onde você pode efetuar a compra desse e também de outros livros que tem aqui na descrição do livro, que a gente já tratou aqui também no Hora da Leitura, tá certo? Dom para investir. Será que para eu ficar rico na bolsa de valores, na renda fixa, será que eu tenho que ter um dom para investir? Será que eu preciso ter uma habilidade extra? Ou será que eu posso ir aprimorando isso ao longo do tempo? É isso que a gente vai responder aqui. Na verdade, é isso que o Gustavo Cerbasi ele responde aqui no livro. Primeiro, aqui no primeiro episódio, ele já respondeu aqui pra gente o que não é investimento, né? A maioria das pessoas, muitas pessoas pensam que determinados investimentos que elas aplicam o seu dinheiro são investimento quando na verdade elas estão perdendo dinheiro, como por exemplo é o caso de imóveis. Imóveis é um caso que não é investimento, é um caso que é um bem de consumo. Outro exemplo, pirâmides financeiras. Muita gente coloca seu dinheiro aí em pirâmides financeiras. Então ele já deixou bem claro aqui no começo do livro que investir é multiplicar. Investir é gerar filhotes, é fazer o seu dinheiro gerar filhotes, tá certo? Dito isso, ele coloca aqui algumas coisas que você não deve fazer se você quer ter uma boa competência aí como investidor. E ele coloca assim, ó, esperar sobrar dinheiro. Muita gente espera sobrar dinheiro para daí investir. Ele coloca aqui o contrário. Quando você já receber, você já separar ali uma verba, um capital ali para você investir, para você não perder esse hábito, não esperar sobrar dinheiro para daí começar a investir. Outra coisa aqui que você não deve fazer, segundo o Gustavo Cerbasi, é contar com muitas instituições financeiras para gerenciar sua riqueza. E ele completa aqui, ó, enquanto você não decidir por quem será seu parceiro na construção de seu patrimônio, continuará recebendo o mesmo atendimento medíocre que a maioria dos correntistas de banco recebe. Com conta aberta em diversos bancos, você não é um bom cliente para nenhum deles. Todo banco gostaria que você utilizasse apenas os serviços oferecidos por ele, do cartão de crédito aos investimentos, do limite do cheque especial ao parcelamento de contas. Então, quando você aí diversifica aí em vários bancos, várias instituições financeiras, na verdade você não está recebendo aí o tratamento adequado que você deveria receber, justamente por causa disso, porque o banco ele não vai te oferecer aí um bom produto, visto que você é cliente de outros bancos também, visto que você é cliente da concorrência. Se eles percebem que você é cliente da concorrência. E ele completa aqui, ó, mantendo-se como um cliente que utiliza apenas o produto mais competitivo do banco, seu nível de relacionamento estará longe do necessário para conseguir cobrar do banco isenções de tarifas, atendimento mais eficiente e soluções diferenciadas. O ideal é manter apenas uma ou duas contas, optando pelas instituições que, na média, ofereçam as soluções mais interessantes para suas necessidades, sempre de acordo com as suas necessidades. Outra coisa que você não deve fazer aqui, segundo o Gustavo Cerbasi, contar com uma única instituição para gerenciar sua riqueza.
nem 8, nem 80. Ao concentrar tudo em uma única instituição, você perde as referências de mercado e pode estar assumindo custos maiores do que teria em outras instituições. Até parece aqui um contraponto do que ele falou aqui antes, né? De você ter uma única instituição. Mas o que ele está dizendo aqui? É quando você coloca ali o seu dinheiro, seu patrimônio num determinado banco e esquece de ver outros bancos, outros concorrentes que possam oferecer oportunidades, produtos melhores para você. Ele completa aqui, ó, à medida que seu patrimônio cresce, serviços especializados passam a se tornar acessíveis e com um custo menor do que o oferecido pelas grandes instituições de varejo. Outra coisa aqui que você não deve fazer, querer começar grande. As pessoas muitas vezes querem atalhos, né? Querem ficar ricos da noite para o dia. E é isso que ele coloca aqui como um dos piores erros, né, do investidor iniciante, querer começar grande. Administrar sua própria carteira de investimentos para evitar as tarifas e taxas de bancos, fundos e planos de previdência nem sempre resulta em ganhos maiores. Não estou negando que, para quem tem pouco dinheiro, as taxas cobradas por gestores de fundos e seguradoras são altas demais. São mesmo. Porém, o pequeno investidor deve entender que está pagando um elevado preço para contar com uma estratégia de investimento que provavelmente ele não conseguiria conduzir com base apenas em suas decisões pessoais. Ou seja, às vezes a gente quer fazer por nós mesmos, né, pela nossa capacidade mental, e acaba ignorando alguém que tem um talento, digamos assim, né, uma competência maior do que a gente, como por exemplo é o cara que está gerindo um fundo de investimentos lá no banco. O banco com certeza vai cobrar uma alta taxa para você? Vai cobrar uma alta taxa, mas o retorno que o gestor daquele fundo de investimentos vai oferecer para você muitas vezes é muito maior do que o retorno de você investindo por conta própria. Então, às vezes é melhor a gente entregar aí o nosso dinheiro nas mãos de um fundo de investimentos controlado lá pelo banco, enquanto a gente adquire experiência, para daí sim a gente ir conhecendo o mercado, conhecendo como é que o mercado funciona, para daí sim a gente tentar administrar o nosso patrimônio, tirar o dinheiro lá do banco e administrar por conta própria, por conta e risco. Mas daí sim com uma bagagem aí de conhecimento e experiência. E aqui ele dá outras dicas para você do que você não deve fazer quando for se tratar de investimentos, tá? Como sonegar impostos, ter um único tipo de investimento, poupar ao invés de investir. Porque se a gente só poupa, o nosso dinheiro, ele não vai se multiplicar, ele não vai gerar filhotes. Você tem que poupar sim, mas você tem que investir esse dinheiro que você está poupando. Porque senão a inflação vai lá, ó, e abocanha todo o seu patrimônio. E aqui no capítulo 4, na página 80, ele descreve assim: a arte de investir, qualidades do bom investidor. Para que você pratique, é preciso gostar do que faz. Não adianta você investir ali porque os outros estão investindo, ir ali na manada, fazer uma coisa que você não gosta de fazer, se aquilo não te agrada. Aos poucos você vai pegando nojo daquilo. E uma das qualidades aqui que ele coloca aqui para o investidor, um dos dons do investidor, é a perseverança. Investir nada mais é do que plantar pés de dinheiro e ter paciência. Então não é assim da noite para o dia que você vai colocar ali R$500 e esses R$500 ali, mês que vem, vai se transformar em R$10.000. Mesmo aí com a alta da Selic, mesmo você colocando aí seu dinheiro num fundo de renda fixa, não é isso que vai acontecer. Você tem que ter paciência. Outra coisa que você tem que ter, objetivos definidos. Você tem que ter objetivos aí de curto, médio e longo prazo. Não adianta aí eu querer te oferecer aí um investimento, te indicar um investimento,
se eu não conheço o seu objetivo, se eu não sei qual que é a sua meta, qual que é o seu propósito investindo aquele dinheiro? E outra, né? Tem investimentos aí de curto prazo que devem ser extremamente conservadores, investimentos aí de médio prazo, aí de 5 a 7 anos, são moderados, onde você coloca um pouco em renda variável, mas deixa grande parte aí em renda fixa, e investimentos que são extremamente agressivos, né, onde o seu dinheiro está concentrado aí, a maioria dele em renda variável, né, em ações, fundos imobiliários. Então você tem que primeiro fazer o seu perfil de investidor, saber qual que é o seu perfil, se você aguenta o solavanco aí do mercado financeiro, se você aguenta colocar o seu dinheiro aí num fundo de renda variável, por exemplo, se você suporta esse vai e vem aí das ações. Tudo isso você tem que analisar. Quando você já conhece o seu objetivo, quando você já conhece para que você quer aplicar aquele dinheiro, aí sim, aí você pode escolher aí o seu tipo de investimento de acordo com o seu perfil e de acordo com o seu propósito. Outra coisa que você tem que fazer é estabelecer metas, né, prazos, e ir comemorando ao longo desse tempo. Por exemplo, vamos supor que você de agora em diante vai economizar R$1.000 todos os meses. Vai passar aí uma pindaíba para economizar esses R$1.000. Logo, logo você vai ficar frustrado, porque você não vai ter nenhuma satisfação, não vai ter nenhuma comemoração. O seu objetivo está longe ainda de se realizar, e você não comemora, você não tem satisfação pelo meio do caminho. Então você não deve ser extremo aí de poupar o máximo, tirar todo o prazer que você tem, para pensar aí num objetivo aí de longo prazo, por exemplo. Outro dom aqui que o Gustavo Cerbasi descreve é o uso inteligente do tempo. O tempo é o nosso maior bem. Cobre caro por sua hora. É preciso ser direto. Não se deve gastar mais tempo investindo do que cuidando da saúde. Afinal, o sucesso nos investimentos só poderá ser comemorado se você tiver saúde. Caso contrário, não estará investindo em um futuro melhor, e sim em uma herança melhor, o que não faz sentido para mim. Isso aí é um tapa na cara de muita gente, né? Não adianta aí você pensar aí no seu lucro, no lucro dos seus investimentos, se você não tiver saúde. Não adianta aí você pensar em atividades físicas só lá na frente, só quando as doenças já tiverem tomado conta aí do seu corpo. Outra coisa que você deve ter, outro dom, é organização e disciplina. Ouça sempre os pessimistas. E daí ele dá um exemplo. Se você teve aí um desempenho fora do normal, acima do mercado nos seus investimentos. Se esse desempenho fora do normal acontecer com você, desconfie e conte com más notícias nas investidas seguintes. Ouça sempre os pessimistas e baseie suas escolhas nas projeções deles, para você não ficar frustrado, né? Outro dom aqui que ele descreve aqui é seletividade com diversificação. Diversifique, mas não disperse. Ele diz aqui que você não deve, quando você é investidor iniciante, que você não deve diversificar muito os seus investimentos. E ele completa aqui, ó. Em termos práticos, não sugiro diversificação em mais de 2 investimentos diferentes até que você acumule R$50 mil, ou o valor de uma pequena casa, até porque, como argumentarei adiante, a reserva de emergência em investimento conservador deve ocupar a maior parte de sua carteira inicial. Primeiro você tem que fazer a sua reserva de emergência, tá? Primeiro você tem que montar a sua base, para daí sim você pensar em outros tipos de investimento. Às vezes a gente ouve tanto que tem que diversificar, não colocar os mesmos ovos na mesma cesta. E quando a gente tem um patrimônio que não é muito grande, como abaixo aqui de R$50 mil, o Gustavo Cerbasi ele sugere a diversificação aqui em no máximo 2 tipos de investimentos, tá? E outro dom aqui que o Gustavo Cerbasi descreve aqui no livro é o rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Vamos supor que você comprou aí 50%
de renda fixa e 50% de renda variável e investiu. Por algum motivo a renda variável se valorizou mais do que a renda fixa, ficando essa diferença aí. Então o que você vai fazer? Você vai investir na renda fixa para equilibrar novamente, para ficar 50-50, ou você vai vender as suas ações até ficar também 50-50. E de quanto em quanto tempo você vai fazer isso? De 1 em 1 ano. Ele até completa aqui, ó, há formas burras de se investir inteligentemente, e talvez a ferramenta que exige menos conhecimento do investidor de longo prazo seja a técnica do rebalanceamento. Outro dom aqui do investidor inteligente: não esqueça o salva-vidas nem a cerveja. Pense nessa hipótese: tudo que você imaginava deu errado. E agora, o que fazer? Espero que você não tenha que responder a essa pergunta em nenhum momento da sua vida. Mas se tiver, qual será a resposta? Recorrer a parentes? Endividar-se? Entregar-se à sorte? Prestar o primeiro concurso público que lhe aparecer pela frente? Essa aqui eu ri. Então esses foram alguns dons aqui. É claro que deve ter muitos mais outros dons, né? Mas esses foram alguns dons aqui que o Gustavo Cerbasi apresentou aqui no livro Investimentos Inteligentes. Lembrando que se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, é só você clicar e vai ser redirecionado lá para o site da Amazon, onde você pode efetuar a compra desse livro e de outros livros também de educação financeira que a gente já tratou aqui também no Hora da Leitura, aqui no canal Dinheiro Suado, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado. Aqui tem vídeo toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite. Também faço Netflix aqui no canal com outros vídeos que podem te ajudar. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.